Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Fiz uma seleção de 10 sedums que são bons de cultivar nos dias de chuva. Se vocês gostem do vídeo, já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo. Sedum que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, o Sedum Pachyphyllum. Esse sedum aqui é muito fácil de cultivar. Ele não costuma, pelo menos aqui no meu cultivo, não costuma melar esse aqui, tá, gente? Ó, esse sedum aqui, ó. Quando você vai comprar, geralmente ele tá mais verdinho, ele não fica com essas pontinhas. Geralmente você vai encontrar ele assim, ó. Assim, mais verdinho, às vezes mais magrinho também, tá? No inverno ele pega essa coloração aqui, ó, bem rosinha, bem amarelinho, bem bonito. Fica lindo, lindo, lindo no inverno. Eu acho extremamente de fácil cultivo. É uma planta bem rústica, que aguenta ficar no tempo, no sol, na chuva. Eu tenho ele em tudo quanto é lugar, ó. Acho lindo. Pela coloração, pelo formato. Ele cresce assim, altinho, tá vendo, ó? E ele fica sempre nessa coloração bonita. No sol também ele fica com essa coloração, tá? É magnífica. Uma planta fácil de cultivar. Aqui aguenta muita chuva. Não costuma ficar doente. Essa planta aqui, ela gosta de bastante sol, tá? É de 6 horas de sol para cima. Ela pode estiolar se você não colocar ela com bastante sol. Estiolamento é aquele espaçamento entre uma folha e outra, né? Ele não fica assim tudo juntinho. Ele começa a ficar uma folha aqui embaixo, outra aqui, começa a ficar esticadão. Aí não fica legal, fica feio. E a planta fica enfraquecida quando é cultivada dessa forma, tá? Então, para quem quer cultivar no tempo, é importante mesmo que a planta ela fique bem vigorosa, bem forte, com a força e o cultivo vindo desse tipo de tratamento, de sol pleno, tá? Porque se a planta não pegar a quantidade de sol que ela necessita, ela adoece muito fácil na época de chuvas, viu? Mesmo plantas assim, ó, que são bem rústicas, se elas estiverem estioladas, elas ficam fracas na temporada de chuva, melam com mais facilidade. Ó, mais um sedum que aqui tá indo em vento em polpa, gente, é esse aqui, ó. É o sedum clavatum. Ele realmente adora ficar no tempo. Pelo menos aqui no meu cultivo tá indo muito bem e não pega doença também. Ele aqui no meu cultivo tá pegando umas 6 horas de sol por dia, né? Eu faço adubação também uma vez ao ano. Eu faço na primavera, tá, gente? Embora os sedums fiquem em dormência aí, eu faço a adubação na primavera. Já fiz a adubação no caso desse vaso aqui, porque quando eu fiz o replantio, eu já adubei, já deixei o adubo aí. E agora na primavera, como o adubo é aquele osmocote, ele vai liberando devagarinho o adubo com as chuvas, né? Com a rega, com a chuva. Então agora que ela tá recebendo mais adubo do que na época do inverno, porque no inverno eu quase não dou água e aí ele acaba recebendo menos adubo. Esse vaso aqui tem uma drenagem bem farta, a maior parte aqui é drenagem, para vocês saberem que para você conseguir cultivar em vaso grande tem drenagem generosa, ou em vasos pequenos também facilita bastante aí a vida de vocês, caso vocês não tenham um substrato muito drenante. Outro sedum que é muito popular é o sedum aurora. Esse sedum aqui, gente, ele também não me dá problema nenhum. A única vez, gente, que deu problema nessa planta aqui foi quando eu tive o ataque
ai, como chama aquele negócio? Daquele fungo oídio. Aí essa planta aqui sentiu bastante, tá? Eu tive um ou outro vaso que eu perdi essa espécie. Mas de modo geral, se você não tá tendo problema de oídio aí, essa aqui vai que vai. É uma planta que vai muito bem mesmo no cultivo ao tempo com chuva. Todas essas plantas precisam ser cultivadas com o substrato bem drenante, né? Vocês sabem. Mas essa daqui, por exemplo, ela é bem resistente a chuvas, em excesso até. Exceto para oídio. Eu achei que ela foi muito suscetível, ficou muito feia com oídio, tá? Olha aqui, gente, outra plantinha que eu acho que gosta bastante dessa época de chuvas é o Dasyphilum major. Porque esse Dasyphilum gosta de água. Aí eu acho que ele se dá muito bem nessa época. Ele fica bem hidratado, ele cresce bastante, fica linda. Essa é uma planta que aprecia mesmo água, né? Mais regas e coisa e tal. Então, ó, essa daqui eu indico para dias de chuva. Eu sempre cultivei ele no tempo e ele nunca me deu trabalho nenhum, nenhuma vez. Essa planta também. Só a questão é você acertar a rega dela. E também dar a comidinha, porque ele é fominha, ele gosta de um substrato com adubo. Eu dou sempre os mocote, mais vezes até, 2 vezes ao ano para esse potinho meu. Quando tá raleando aqui a terra, eu reponho o substrato, porque é uma planta que gosta realmente de adubo e água, tá? Aí vocês têm que acertar essas duas coisinhas aí. Eu acertei com o osmocote, tá, gente? Para mim, antes do osmocote, eu não conseguia cultivar ela. Depois de adubar, eu consegui. Então é isso. Para mim, o segredo aqui para essa espécie foi usar o adubo. Quinto sedum que eu vou indicar para vocês é o sedum obesum. Esse também, gente, extremamente resistente à chuva. Esse também você tem que tomar cuidado com o substrato. Tem que ser bastante drenante. Drenante é a água entrar e sair, né? Porque senão ele mela, tá, gente? Se você acertar o substrato dele, você acerta nele, cultivando ele ao tempo. Precisa também de muito sol para ficar assim, compacto. Precisa de 7 horas de sol, pelo menos. 6, 7 horas de sol. Não gosta de sombra. Não gosta de meia sombra. Essa é uma espécie que gosta de muito sol, porque ele realmente estiola com facilidade, ó. Tá vendo esse pedacinho, ó? Dias nublados dá nisso aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, ó. Esse espaçamento aqui, ó. Ele tem que ficar assim, ó, juntinho. Se der esse espaçamento é porque estiolou, tá? Isso aqui aconteceu em períodos de dias nublados. Então, esse aqui, cultivado ao tempo, acertando o substrato dele, fazendo um vaso drenante, ele vai embora. Cresce, olha só, coloca o adubo vai fazer ele multiplicar mais rapidamente, mas ele fica ótimo no tempo. É uma planta rústica, resistente a pragas, excelente essa planta aqui. Sexto sedum é esse aqui, gente, o sedum Huayra. Esse sedum aqui, ó, pode ver que ele cresce bem alongado. Ele tem esse jeitão assim, ó, de planta estiolada, mas é o jeitão dele, viu? Essa planta aqui, ela é assim mesmo. Ela cresce bem comprida. Não é uma planta que costuma fazer aquele vazão cheio, pelo menos aqui comigo não ficou, né? Eu tenho ele aqui e tenho ele em outros vasos também. Um dia eu vou juntar todos eles para fazer um vaso só. Mas eu acho essa planta, olha só, bem o aspecto dela. Ela lembra um pouco o Golden Glow. E lembra também o... Na verdade, ela é um híbrido, né? Salvo engano, ela é um híbrido do sedum do cuspidato.
Tanto é que ele lembra muito o cuspidatum. É um cuspidatum gigante, ó. E lembra o Sedum Golden Glow também um pouquinho. Mas o Golden Glow tem uma folha maior, mais gordinha, né? Eu acho de fácil cultivo também. Não me dá trabalho essa planta. Cresce rapidinho, não mela, não pega praga, não liga para excesso de água da chuva. Então eu gosto muito por causa disso. Não costuma me dar trabalho. Sétimo Sedum é o Sedum Joyce Tullow variegata. Esse Joyce Tullow, ele é aquele parente do Versatense. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês lembram quando eu comprei essa planta. Eu mostrei quando chegou, veio 3 cabecinhas, tá? E aí, olha só como cresceu bastante, como multiplicou e encheu esse vaso. Já tirei mudinha para fazer para troca. Então, é uma planta generosa. Cresce rapidamente. Olha que gracinha. Acho de fácil cultivo, tá? Não me deu trabalho nenhum até hoje. Não fica doente. Olha que lindeza essa planta. Ela tá mais popular agora, tá mais fácil de você encontrar. E é muito linda. Adoro, adoro, adoro. Tem a versão dela normal, sem a variegação, que é igualmente fácil, muito gostoso de cultivar. É uma planta que eu acho que vale a pena investir, justamente porque ela não pega doença, pelo menos até agora nunca pegou, né? Lógico que todas essas plantas podem pegar eventualmente uma doença aqui, outra ali, mas essas aqui costumam ir muito bem aqui no meu cultivo. Oitavo Sedum é o Sedum, o Blue Carpet. Eu nem sei falar direito esse nome, mas vamos lá. Esse aqui, ó. Isso aqui é um sonho de suculenta, gente, porque além de ser lindo, a planta, ele ainda fica dando essas florzinhas que ficam parecendo um buquezinho, ó. Depois da floração, você corta todas essas flores e aí ele rebrota embaixo, ó. Essa planta, ela tem o potencial de ficar bem pendente, extremamente de fácil cultivo, fica linda por muito tempo por conta da floração. É uma planta incrível, incrível, gente. Vale a pena cultivar pela floração, pela facilidade de cultivo. Não fica doente, pelo menos aqui comigo nunca pegou nada. Pegou toda a chuva da temporada passada e ó, tá lindão, gente. Muito, muito gostoso de cultivar. Pelo menos até hoje eu não tive problemas. Então tô colocando essa aqui como Sedum para dias de chuva, porque realmente é satisfação garantida. O nono eu vou falar então do Cuspidatum mesmo. Não sei se vocês estavam aqui, acompanharam quando ele estava com aquela coloração maravilhosa. Agora já tá ficando bem verdinho, a cor do inverno já foi embora. Tá sendo hidratado aqui com a água da chuva. Então acabou o estresse, né, meu querido? Cresce assim, ó, formando esses tronquinhos, tá vendo? É uma graça de planta, bem miudinho. Para quem gosta de planta pequena, tá aqui uma fofurice. Se você não quiser que ele cresça muito, mantenha ele em vaso pequeno. Ele vai ficar assim com esse aspecto. Vai fazendo podas, ele enche muito rapidamente, gente. Essa aqui também é uma planta de satisfação garantida. Não dá trabalho, não dá doença. Na chuva responde muito bem. Pelo menos aqui no meu cultivo não dá trabalho nenhum, tá bom? Vale a pena vocês cultivarem. E no inverno ainda dá um espetáculo, né? Um espetáculo por conta da coloração avermelhada durante a estação do inverno, então vale a pena mesmo. Por último, eu vou colocar aqui o Sedum nussbaumeriano. Essa aqui, gente, ó, esse Sedum nussbaumeriano aqui, ó. Esse Sedum aqui, ele é diferente do Firestorm.
O Firestorm não coloca na chuva. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Muita gente confunde essas duas plantas aqui, ó. Essa, veja que essa aqui a folha é mais longa e ele é mais espetadinho. Esse daqui, ó, ele já é menos espetadinho, ele é mais gordinho, ó. Vê que dá para notar a diferença. Esse fica maior também. Esse aqui, ó, o Firestorm, esse aqui, gente, ó, isso aqui pega muito olho negro na época de chuva, tá? Essa planta é chatíssima de cultivar no tempo, chatíssima de cultivar na época de chuvas. Então, essa aqui você não pode colocar não na chuva, porque ele fica muito doente. Ele perde todas as folhas de baixo, pega olho negro, ou vou falar, é uma planta difícil de cultivar na época de chuvas no tempo. Agora, essa aqui não. Essa aqui, dá uma olhadinha. Ela, ó, no supermercado você encontra ele mais assim, ó. Agora ele já tá perdendo a cor, ele fica mais verdinho. Ó. Ele só fica amarelinho cultivado no sol pleno. Bastante sol para ele. Ele pode ficar na chuva, que ele não costuma adoecer. É bem diferente do outro. O outro já é bem mais espetadinho, né? Vocês conseguiram distinguir, né? Ó. Veja bem. Esse aqui fica com essa cor linda, principalmente no inverno e com bastante sol. Bastante sol é acima de 6 horas, tá, gente? E ele não costuma fungar com as chuvas. Diferente desse aqui, que esse aqui funga muito, tá? Então, esse aqui que eu indico para vocês para dias de chuva. Eu chamo esse aqui como Nus balmeriano, mas eu sei que tem outros nomes aí, que agora eu não tô me recordando direitinho. Essa aqui é uma planta bem fácil de cultivar, bem tranquila, multiplica facilmente por folha ou por estaquia, né? Você corta galinhos e faz, e vai otimamente no tempo. Então é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar nos cards o vídeo que eu explico tudo que eu faço aqui para dias de chuva, para vocês aí, para facilitar, tá bom? Não esqueça de deixar o like para mim, inscrever-se no canal e até a próxima. Tchau! Chegou meu ninho, chegou meu gatinho, meu bonito, chegou a Gotusanina. Vocês vão passear agora? Quer passear? Hein? Hein, Quinho? Tá na hora? Tá na hora, Quinho? Ó, passear? Vamos? Vamos? Hein, Quinho? Hein, Nina? Quer ir? Quer? O que vocês acham? Tá na hora? Tá? Vamos? Vamos? Vamos, então? Então vamos. Então vamos.